Aí também tem uma fornalha, ela é bem relativa, né? Assim, o custo ele é um pouco meio, vamos dizer, não tão elevado, mas é um produto meio ruim, assim, no mercado para a gente conseguir, né? É o óleo PPF. Obrigado pela ajuda aí. Aí ele aí trabalha num sistema em tanques de 25 mil quilos, e aí trabalha com mais um tanque de 2 mil litros de óleo diesel, que é para lavação de bico, e uma bomba, e trabalha com um aquecedor dentro desses tanques. Esse óleo, como é ele é um sistema bem grosso, esse óleo, ele é um resíduo bem grosso, aí precisa de aquecimento para ele chegar a ponto fino. Mas só que daí, você trabalha com esse motor, aí que leva um encanamento até na boca do secador. No secador, me fugiu o nome agora, que tem uma fornalha, que ela é prática para esse tipo de evento. Ele vem com os bicos, queimador. Aí tem a bomba, que tem um filtro, e ele leva até ali. Aí você pode trabalhar com bico, se você quer mais, se é um secador, você vai depender como ele disse o número de caloria que quer, que você vai dosar para um secador de 100 toneladas ou um secador de 150, aí vai ter que aumentar os números. Se você vai trabalhar com um secador de 100, você pode trabalhar com um bico só, a questão de um bico, para você ter uma qualidade melhor de fogo, porque esse óleo ele queima melhor se você tiver acionando ele um pouco com mais, o fogo um pouco mais alto, né? Aí você precisa de mais pressão, e aí vai aumentar, né, a vazão de óleo. Aí você pode trabalhar o quê? Você não precisa de lenheiro, você não precisa de nada. A única coisa que você vai precisar é chegar de manhã, né, uma comparação. Se você estiver tocando 24 horas, você não tem trabalho nenhum. Mas se você, vamos dizer que você para nas madrugadas, você vai retornar de manhã, o único trabalho que você tem, 10 minutos, 15 minutos antes, você aciona os aquecedores, aí você pode botar a bomba para rodar, para dar uma aquecida nos canos, aí você pode ligar, aí tem uma turbina de ar, que eu estava me esquecendo, que ela vai fazer o vácuo do ar para pulverizar esse óleo dentro do queimador. Aí o que vai acontecer? Você aciona um lança-chama, bota fogo, e ali você vai regular a caloria lá no relógio do secador. No relógio secador, de temperatura. Do mesmo jeito do da lenha. Aí você vai lá e você vai abrindo ali. Você vai manter, olha, eu quero em 80. Você colocou ali em 80, você vai ter uma caloria em 80 o dia todo. Ele não vai fugir daquilo ali. Se ele cair um ponto, você pode ir lá e dar mais um gásinho nele, abrir um pouquinho mais do óleo, ele vai aumentar um pouquinho. Aí, mas isso é questão do quê? Na parte da manhã, você vai ter que usar um pouco mais de óleo, em questão de mistura de ar frio. Então, aí a caloria ele vai mudar um pouco, que tem uma mudança muito grande, talvez não foi comentado aqui, em termos de secagem. Você secar na volta do meio-dia é uma coisa, mas você trabalhar com secador à noite, aí você chega e fala para aquele, não, mas durante o dia eu sequei tantos caminhões de soja que entrou, ou de milho, aí quando chega à noite, fala assim, aquele cara deveria estar dormindo, porque o secador dele não desenrolou, não, mas é a mistura de ar. Não é a mesma coisa você trabalhar com ar seco durante o dia e você trabalhar com ar úmido durante a noite. Você vai precisar de mais lenha na fornalha, você vai precisar ele vai te dar mais trabalho para você manter aquele fogo, e a secagem do grão também, para ele desidratar, já é diferente. Talvez isso aqui é uma coisa que não foi comentado hoje.
Então tem essa diferença também. Então o que acontece? Você tem aquele fogo ali, ele trabalha, é uma fornalha que trabalha 24 horas. A única coisa é um ajustezinho que você vai ter que fazer ali durante a volta do meio-dia, 2 horas da tarde, você vai ter que fechar o óleo, porque vai economizar óleo. Você vai trabalhar só com praticamente o cheiro do óleo, já vai estar com seus 80, 90 graus que você quer. Então, quando vai caindo a tarde ali para a noite, você vai ter que ir lá e dar mais um ajuste no óleo, que vai acontecer o quê? Porque a tarde vai caindo, a temperatura vai caindo, você vai precisar gerar mais caloria na fornalha. Então é assim, né? Então, falando em fornalha, aí eu já trabalhei com esse tipo de equipamento, né? Também é um equipamento muito bom, assim, ele praticamente você tira toda a mão de obra, uma comparação, e tem uma eficiência muito boa. Aí tem aquela questão também, que nem foi citada aí, a questão talvez do cheiro no grão. Mas só que se você fazer uma boa queima, aí a questão também, né? Você não pode ir lá e gerar fumaça, que nem o nosso amigo ali falou. Não pode deixar fazer o quê? Você jogar muito óleo para ele não queimar. Você tem que fazer uma queima boa, botar uma quantidade de ar boa nele, né, que essa turbina gera, para você fazer ele vaporizar mais. Quanto mais vapor ele fazer, mais melhor ele vai queimar. E mais você vai economizar também esse próprio produto, que é o óleo, né? Esse que está sendo acionado ali, você vai ter uma economia maior e vai manter um fogo melhor, uma caloria melhor, né? E em questão de... E aí não precisa nem falar que se ele não tem essa decadência na caloria, aí nós vamos ter o quê? Um aproveitamento melhor, né? Um rendimento maior em termos de secagem. É isso que eu tenho para dizer. Beleza. Você já trabalhou com essa fornalha? Sim. Já faz um tempo. Não, é bem recente. Bem, isso comparando assim, complementando dois itens que você comentou. Com certeza, pessoal, um secador aqui no Centro-Oeste, ele tem uma economia de lenha bem superior trabalhando no Rio Grande do Sul, certo? No Rio Grande do Sul lá, tu pega uma temperatura de 12 graus e levar para 90, tu gasta mais energia do que pegar uma temperatura de 38 e levar para 90. Então, essas oscilações, elas existem. De noite, baixa o rendimento do secador, por quê? Porque baixa a temperatura, certo? Então, como tem aquela troca de ar, né? Tu pega um ar frio e tem que transformar ele em 90 graus, ele vai baixar o rendimento, certo? Eu já presenciei uma vez no Rio Grande do Sul, nós estávamos secando lá em Nova Petrópolis, e estava nevando do lado, estava caindo flocos de neve, estava praticamente ali em torno de 4, 5 graus, e levando, então se gastava bem mais lenha ali, né, porque tu estava pegando uma temperatura de 4 graus e levando até a 90, né? Então o que você falou tem lógica, tá? Certo? Então, à noite, o rendimento do secador ele reduz, não. Tu tem que colocar mais lenha, buscar mais, né, para fazer a compensação. Porque quando tu dimensiona o secador, tu dá parâmetros. Os parâmetros do secador é tipo assim, temperatura de trabalho 90 a 100, pressão atmosférica 1 atm, temperatura de trabalho 21 graus e umidade relativa de 60. Então tu tem que ter parâmetros, é um parâmetro térmico para dimensionar o secador, né? Tudo que sair desse parâmetro tem que ter as compensações na operação. Quanto a essa fornalha que você comentou, essa é uma fornalha, por isso que eu perguntei se é recente, né? Eu lembrei o nome dela agora. Essa é uma fornalha que se usou muito na década de 80, não sei se alguém se lembra, acho que o Silvio se lembra, Silvio vendeu bastante lá para o Bianchini, lá em Canoas, indústria de óleo,
É uma fornalha, naquela época se usava o BPF, né, era um derivado do petróleo. Um dos motivos que ela saiu do mercado, porque houve aquela crise do petróleo, então o combustível ficou caro, né, esse BPF. Ele tinha aqueles aquecimentos de linha, que geralmente quando o cara não mantinha, desligava a fornalha, e no outro dia tu não fazia a fornalha funcionar, porque o óleo ele não tinha uma viscosidade, então ele tinha que ter o aquecimento de linha sempre. E outra coisa, ele tinha que ter uma queima perfeita, porque senão levar resíduo para o grão. Então, às vezes, tu chegava num armazém, às vezes estava meio escuro assim, em cima do milho, porque o cara não tinha feito bem a regulagem dos bicos ali, né? E outro fator importante dessa fornalha assim, que ele tinha um sensor de chama, certo? Porque às vezes apagava o fogo e continuava injetando óleo lá para dentro, e aí quando o cara ia ligar, explodia aquele negócio lá. Isso já acontecia, não direto, mas era um risco, né? Então ela foi, aos poucos, ela foi saindo do mercado. Hoje, vou ser bem sincero, é difícil ver esse tipo de fornalha, certo? Mas o que você falou está correto, é um tipo de queima, né? Não é uma queima pura, ela deixa um pouco de resíduo. E só complementando essa questão da fornalha, para quem trabalha com caldeira, tem que cuidar muito, muito a questão da manutenção dos dutos de água dentro das caldeiras. Elas ficam formando crostas, calcários, tá? E acabam criando aquele negócio que vocês olham, assim, geralmente uma tubulação antiga, sabe, com ferro, começa a diminuir cada vez mais o diâmetro lá dentro, certo? E pode ter um risco de explosão. Então, essas caldeiras, elas têm que ser trazer elas uma manutenção bem preventiva, né? Porque às vezes o pessoal acha que não, tá passando água lá e quando vai ver entope. Muitas vezes, num chuveiro de água, a gente vai ali, começa a criar umas pedrinhas, né? Que são sais decorrentes de sais minerais, né? E isso dentro da tubulação dessas aí acabam criando essa situação que tem que ter uma limpeza, não sei, periódica ou uma reinspeção, certo? Lógico que tem essa preocupação, né? Porque primeiro é uma ferramenta de R$1 milhão. Segundo, se explodir, acho que não sobra ninguém lá para contar a história. Mas, e nós lá, eu tenho o kit de fazer análise, só que é uma análise simples, de pH, né? De alcalinidade, se a água está incrustante ou não, ou se está ideal. Hoje eu tenho os padrão ideal, mas a cada final de safra, agora antes do final do ano, antes do recesso, eu envio uma amostra de água lá para Minas Gerais, e aí essa empresa faz a análise e manda o resultado para a gente. Perfeito. Esse é o trabalho de prevenção, né? Tem que ter cuidado. Tem gente que não faz isso, Luiz.